Bom, hoje a gente está aqui na residência RCB e a gente queria conversar um pouco sobre esse projeto com você. É um projeto do Estúdio MRGB que a gente trouxe para o In Residence para compartilhar um pouco, sobretudo o processo, para que vocês tenham a ideia de como foi e, evidentemente, as dificuldades que nós enfrentamos, que não foram poucas, mas acho que é importante a gente compartilhar isso com você para que você tenha realmente a dimensão do que é executar uma casa com essas características. Esse projeto nós começamos há praticamente 3 anos e, enfim, os clientes nos procuraram, chegaram até o nosso escritório pelo site, ou seja, pelo nosso site, o site do Estúdio MRGB, de alguns projetos residenciais que nós temos expostos no site. Então eles chegaram até nós para conversar a respeito das expectativas, das intenções que eles tinham em relação à construção da futura casa desses nossos clientes. Foi um processo de uma conversa muito bacana, logo no início, e eles trouxeram para nós algumas situações que eles vivenciaram, já haviam tido alguma experiência acerca da realização de um projeto de arquitetura, numa experiência que não tinha sido muito frutífera, ou seja, eles tinham passado por um processo, haviam já contratado um escritório de arquitetura para elaborar o projeto da casa deles, mas por um motivo qualquer as coisas não foram adiante. Depois dessa experiência não muito feliz, eles procuraram o nosso escritório e nos fizeram um pedido que, de fato, para a gente foi uma surpresa enorme. Eles nos pediram uma casa de concreto e vidro na floresta. Ora, foram quase 18 anos de atuação, ou seja, de experiência profissional, para receber, enfim, um pedido como esse, que a gente sabe que não chega todos os dias. E para a gente foi uma felicidade muito grande a receber, ou seja, desse casal, esse tipo de pedido e essa encomenda. E foi a partir daí, então, que nós começamos a trabalhar nesse pedido, nessa expectativa que eles tinham. Então, depois de uma boa conversa, depois de explicarmos quais eram os processos que nós temos no escritório para elaborar um projeto de arquitetura e desenvolver um projeto de arquitetura, nós apresentamos, ou seja, a nossa proposta comercial, nosso contrato, e fomos então contratados para, de fato, atender essas expectativas de construir uma casa de concreto e vidro na floresta. Depois do entusiasmo, ou seja, depois de recebermos essa solicitação, a gente, de fato, colocou o pé no chão e começou a identificar quais eram os obstáculos que nós tínhamos pela frente. E não eram poucos, eram muitos obstáculos que deveriam ser superados da melhor maneira possível. O que é que os clientes nos apresentaram? Ou seja, essa expectativa de ter uma casa de concreto e vidro na floresta com uma dimensão, uma casa de aproximadamente 350 metros quadrados e com um orçamento limitado. Eles tinham, à época, cerca de R$700 mil para construir essa casa. Ora, nós fomos, então, em busca de uma série de informações para viabilizar realmente o que eles tinham em mente, e foi então que nós constatamos que esse orçamento, para a dimensão então que eles tinham em mente, era limitado. E o que nós aprendemos num determinado momento das nossas experiências e convívio com outros arquitetos? Nós tivemos a oportunidade de receber em Brasília, num determinado momento, se não me falha a memória, na época em que eu fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o arquiteto chileno Felipe Assad. E quando ele apresentou o trabalho dele no IAB, no Instituto de Arquitetos, ele fez para a gente uma tríade que eu passei a adotar no nosso escritório, no Estúdio MRGB. Essa tríade ela funciona da seguinte maneira. Nós temos a questão orçamentária, a questão da dimensão do projeto a ser executado e a questão do design, da qualidade, ou seja, da construção propriamente dita.
Nós sempre dizemos isso para os nossos clientes e dizemos o seguinte para eles: olha, você tem que optar por dois desses itens vocês têm que escolher. Um deles vai ficar sob a nossa responsabilidade. Nesse caso específico, ou seja, no projeto onde nós estamos, eles escolheram a questão orçamentária, que de fato era um limitador, e eles escolheram a questão do design, ou seja, realmente que nós incorporássemos essa expectativa deles de terem uma casa de concreto na floresta. Então nós tínhamos a opção de trabalhar, que era a questão da dimensão, era o que nos restava como opção. E foi então que a gente começou a trabalhar o programa de necessidades para que a gente conseguisse, de uma certa forma, reduzir, ou seja, as dimensões iniciais de 350 metros quadrados, expondo para eles a necessidade de chegar a uma dimensão menor para que a gente pudesse viabilizar dentro das duas premissas que eles haviam estabelecidos para a gente. Para viabilizar, ou seja, a construção, nós fomos atrás de alguns dos nossos parceiros, de alguns dos construtores que nos dão apoio para que a gente consiga, de fato, executar as nossas obras. Depois de muito conversar com os construtores, com as pessoas que têm experiência, ou seja, no campo de batalha, que executam obras com uma certa recorrência, nós chegamos à conclusão que, para viabilizar esse projeto, o custo do metro quadrado estaria em torno de R$4.000 para a gente viabilizar uma casa de concreto, ou seja, com essas características. E nós, então, chegamos aos nossos clientes com essas informações, expusemos a eles, ou seja, as relações que se tinha até então do ponto de vista da execução de uma obra com essas características no mercado. Chegamos, então, a uma casa de 210 metros quadrados, comportando todo o programa que eles haviam de fato apresentado para nós, com, ou seja, dimensões reduzidas e tentando ajustar da melhor maneira possível. Bom, é um desafio, ou seja, significativo. Nós tínhamos que atender as expectativas dos nossos clientes, reduzir a dimensão da casa, sem perder, ou seja, a questão da espacialidade, da dimensão e do espaço que pudesse proporcionar uma sensação de completa liberdade estando na residência. Não era um desafio muito fácil, ou seja, de ser superado. Nós fomos, então, visitar o terreno, conhecer o terreno, avaliar a questão da topografia, para que, de fato, com essas informações e com as informações relativas à legislação propriamente dita, nós pudéssemos, digamos, imaginar algumas soluções que fossem viáveis e que atendessem às expectativas dos nossos clientes. E a topografia, o terreno, digamos que essa questão foi essencial para a gente chegar à solução que hoje está aqui construída e executada. Diante dessas informações, óbvio, nós fomos atrás da questão conceitual, da questão de definição de partido arquitetônico, que pudesse promover e trazer para a gente a solução ideal para esse terreno, com essas características e atendendo às expectativas dos nossos clientes. Quando nós chegamos ao terreno, nós observamos que havia um desnível de praticamente 9 metros, e um desnível significativo, uma mata muito densa que a gente precisou, de fato, abrir uma clareira para construir a nossa residência, a residência RCB. Então, as estratégias projetuais foram no sentido de fazer com que a casa estivesse integrada o máximo possível à topografia, como se dela fizesse parte. Essa foi a nossa intenção e a nossa premissa, o nosso partido arquitetônico para que nós atingíssemos o resultado hoje concretizado. A solução que nos pareceu mais interessante em relação a todas essas condicionantes foi adotar uma opção pavilionar, ou seja, integrando todas as funções da casa em um grande pavilhão
e fazendo com que esses espaços fossem fluidos, estivessem completamente interligados. E tirando partido do desnível, dos quase 9 metros de desnível, nós criamos, ou seja, uma casa suspensa que tem 2 grandes pilares e vigas principais que de fato sustentam toda a estrutura da casa e criam quase que no nível térreo, no nível inferior, um grande pilotis que também pode ser utilizado como área de lazer, já incorporando uma área adicional, sem que de fato fosse uma área construída e evidentemente mais cara dentro do que a gente consegue estabelecer na metragem quadrada dos 210 que nós criamos aqui. Um aspecto muito importante nos nossos trabalhos, nos trabalhos do Estúdio MRGB, é entender a estrutura como talvez um dos elementos mais importantes da arquitetura. Então, é preciso que nós, arquitetos, tenhamos isso em mente e que nós façamos a concepção dos nossos trabalhos levando em consideração a estrutura como expressão da arquitetura. Não é minha essa frase, se não me falha a memória, é do Pedro Paulo de Melo Saraiva, que é um arquiteto que a gente admira muito, e evidentemente alguns outros que de fato nos inspiram. Então a estrutura é um elemento essencial, é um elemento extremamente importante e que na Casa RCB tem um papel protagonista na relação da solução arquitetônica. Antes de apresentarmos a nossa proposta, ou seja, o nosso projeto, estudo preliminar para os nossos clientes, nós fizemos todas as simulações, ou seja, de alternativas e soluções, e chegamos a uma solução que nos pareceu a mais adequada e a mais apropriada ao terreno, à topografia. Nós tínhamos debaixo de nossas mangas uma outra alternativa, tínhamos 2 alternativas, uma que nós acreditávamos que era mais eficiente, e fomos então, antes de apresentar para os nossos clientes, conversar com o nosso engenheiro parceiro, Yasser Vasconcelos, que vai estar conosco no canal para também conversar um pouquinho com vocês sobre as questões estruturais. E nós apresentamos para ele essa solução que hoje está aqui com vocês. E para nossa alegria, quando nós apresentamos o projeto para o Yasser, ou seja, a solução que nós de fato nos acreditávamos ser a mais adequada para a topografia, para o terreno, para as condições que nós idealizamos, ele nos disse que a solução do ponto de vista de comportamento estrutural, da distribuição das forças, estava perfeita, com alguns ajustes que ele precisaria fazer para que a gente obtivesse realmente uma solução perfeita do ponto de vista do que nós havíamos idealizado para a arquitetura. Ele foi então fazer os pré-dimensionamentos, com alguns poucos ajustes, nós demos continuidade ao projeto executivo. Quando nós chegamos aqui no terreno, a nossa intenção foi fazer com que a casa estivesse completamente integrada à topografia. Era essa a nossa intenção, era esse o nosso desejo. Tanto é que a casa ela praticamente se encaixa à topografia. Nós chegamos pelo nível superior, descemos uma escada, um nível de praticamente 3 metros, para ter acesso ao pavilhão principal. Então, praticamente a solução é essa. Quando você chega no nível da rua, você não tem a percepção de ter uma casa executada. Na verdade, é um grande mirante que se abre para a floresta. Foi essa a nossa intenção do ponto de vista da solução arquitetônica. E para viabilizar essa solução, nós criamos um muro de contenção na parte frontal do terreno, o pavilhão que sai, ou seja, dessa relação da topografia. Existe a sustentação de 2 grandes pilares, que pegam as vigas superiores de praticamente 1,40 m de altura e sustentam o balanço por meio desses tirantes que vocês estão visualizando aqui. E a ideia era que com essa extensão, com essa relação de um pavilhão, ou seja, a parte íntima da casa, dos quartos principais, estivesse voltada para essa mata, com uma total integração com o verde, com a presença da natureza, que praticamente entra dentro da casa. Então foi essa a nossa intenção. É uma estrutura relativamente arrojada, mas de uma simplicidade do ponto de vista do desenho muito grande. 2 vigas principais
apoiadas em 2 pilares e os tirantes que sustentam o pavimento inferior. Eu acho que é importantíssimo a gente colocar que essa casa só foi possível graças à compreensão do que é de fato a arquitetura por parte dos nossos clientes. Se não houvesse essa compreensão, se não houvesse realmente esse entendimento por parte dos nossos clientes, ela teria sido enviada, né? Ou seja, tanto em função da relação da própria ousadia no que diz respeito à questão estrutural, mas também em relação a um programa pouco convencional. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem um espaço de abrigo para garagem, né? Os carros eles ficam a céu aberto, claro que tem uma proteção da mata, que também dá um pouco de resguardo, mas não existe a necessidade de você ter um abrigo. A gente está em um condomínio fechado aqui em Brasília, então não tem essa obrigatória, não existe essa necessidade. Então isso também foi um elemento importante que favoreceu a solução que nós propusemos para essa casa que hoje nós estamos aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o vídeo, compartilhem esse vídeo que nós fizemos com muito carinho para vocês. Assinem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para que vocês possam receber vídeos novos que são postados a cada semana para vocês. E se você quiser obter mais informação, entre na nossa página inresidence.me e, enfim, obtenha o maior número de informações, o maior número de conteúdo que estará sempre disponível para você. Um grande abraço.